Salve, salve, torcedor alviverde. E o domingo não tá do jeito que a gente queria, né? Mas eu acho que nesse domingo, principalmente, a falta do nosso xerife, do Gomes, Gustavo Gomes, fez total diferença. Não que o Mikael e o Fux não sejam bons zagueiros, mas quando o Gomes está em campo, a postura defensiva é totalmente diferente. Então a gente vai tocar o vídeo aí, tem uma análise sobre a partida, tem o Abel falando também. Então, sem mais delongas, vamos tocar o vídeo aí. Deixe o seu like, você que não é inscrito, se inscreva e bora pro vídeo, rapaziada. Havia expectativa do Palmeiras se despedir para o Mundial na liderança. E ele tinha 2 jogos muito importantes para isso, né? O Flamengo e o Cruzeiro. O Palmeiras perde os 2. E aí, o que fica de saldo do Palmeiras? Abala a estrutura isso ou não? Eu acho que não. Eu acho que, claro, a expectativa era terminar em alta, né? Terminar entre os primeiros colocados, terminar na liderança. O Palmeiras há 2 semanas, 1 semana e meia, era líder do campeonato. Mas a gente já viu essa história em outras vezes, né? Inclusive na temporada passada, né? Claro que o Botafogo acabou sendo campeão. Na temporada retrasada, muito mais, né? O Palmeiras dá uma arrancada espetacular na segunda metade do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a questão é entender como o Palmeiras vai lidar com algumas saídas. E a principal delas, o Estevão. A expectativa é saber como o Palmeiras volta do Super Mundial como estrutura de ataque e com opções também. Como o Abel vai lidar com a saída de um jogador que tem sido fundamental. Muita gente critica por não ser decisivo em grandes jogos, mas é um cara que é importante muito nessa campanha de regularidade. Hoje o Palmeiras procurou muito o Estevão? Até menos do que em outras oportunidades. Eu acho que até o time montado, né, para trazer um pouco mais de equilíbrio. É claro que quando o Flaco Lopes joga, é diferente de como joga o Vitor Roque, né, que se movimenta mais, ataca mais em profundidade. Quando o Estevão está, por exemplo, com um jogador como o Felipe Anderson, é diferente também. De um lado você tem um meia construtor, do outro você tem um ponta de 1 contra 1. Às vezes depende do lateral que joga também. Eu acho que isso faz muita diferença. Quando ele é acionado muito, e isso aconteceu muito na temporada passada, é quando o Palmeiras enfrentava adversários que se fechavam muito. E aí você trazia o Estevão para jogar, dar 2, 3 passos atrás, receber de frente com o lateral, com o zagueiro e ir para 1 contra 1, né? Ou aquele corte para a perna esquerda. Às vezes 1 contra 2, às vezes 1 contra 3. Exatamente. E no jogo aconteceu dele cortar para a perna esquerda para finalizar e o Flaco Lopes passou na frente dele, né? Os dois acabaram trombando ali. Então, é diferente quando você tem um cara como o Vitor Roque que se movimenta mais, vai abrir esse espaço e ele vai conseguir finalizar. Então, no jogo de hoje ele foi muito acionado. Jogou o jogo inteiro, né? Mas eu acho que menos do que já vimos em outras oportunidades. Isso é um bom sinal, inclusive, Edu. Mostra que o Palmeiras vai caminhando para encontrar outras alternativas sem o Estevão no grupo. É isso que eu queria entender. Porque agora, no Campeonato Brasileiro, é Palmeiras sem Estevão. Sim. Então vai ter que achar nova forma de jogar sem o Estevão. E é isso, né? A gente está falando de um Palmeiras que é 100% na Libertadores, né? Sim. Quer dizer, que fez uma campanha espetacular, perfeita. Goleou no meio de semana. Então, eu tô com você. Acho que não abala a estrutura do que o Palmeiras vem fazendo e nem essa renovação que o Palmeiras tem. Que Paulinho, por exemplo, não está 100% ainda. Sim. Mas, obviamente, tem um segundo semestre inteiro para brilhar, né? Aí tem essas questões, né, que a gente vai tentar entender depois do Super Mundial e até durante o Super Mundial. O patamar técnico aumenta também em relação à Libertadores, principalmente, né, a fase de grupos. O Super Mundial traz escolas diferentes para o Palmeiras enfrentar. É um torneio de tiro curto, mas eu acho que também a gente vai entender algumas questões com o Abel Ferreira. Mas pensando na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, quando o Palmeiras voltar dos Estados Unidos, aí tem o Felipe Anderson, que já foi usado no lado do campo, tem o Paulinho, que vai ganhando cada vez mais espaço e condicionamento, tem o Maurício, que pode jogar por dentro, pode jogar pelos lados também, tem a possibilidade do Vitor Roque ser um segundo atacante próximo do Flaco Lopes. Ele já experimentou várias formações quando o Estevão não estava em campo. Eu acho que isso ajuda também ao Palmeiras criar repertório. Não que com o Estevão em campo o Palmeiras não tivesse, mas eu acho que como ele foi anunciado muito cedo, foi anunciada muito cedo a sua saída, é lógico que o Abel vai pensando no Palmeiras sem ele em algum momento, né? Aproveita ao máximo possível, mas
pô, ele sabe que a partir de julho ele não vai contar mais com esse jogador. A gente só vai entender isso quando o Palmeiras voltar dos Estados Unidos. E aí a gente vai perceber se o Palmeiras conseguiu, de novo, sem uma joia da base importante, se recolocar como jogo coletivo. Foi assim com o Endrick, provavelmente será assim com o Estevão. Vamos ouvir Abel Ferreira depois da derrota. Palmeiras dando até logo ao Campeonato Brasileiro, rumo ao Mundial de Clubes. Abel Ferreira, aqui no Sport Center. Boa noite, Abel. João Quero do Verdazo. Abel, o Palmeiras tem tido um desempenho fora de casa, melhor do que em casa. Muito, talvez, porque o time consegue, quando o adversário vem para cima, consegue imprimir essas jogadas de velocidade que sempre foram um ponto forte da equipe. Mas hoje, por exemplo, veio fora de casa, só que como tomou 2 gols logo no início, teve que ir para cima e teve essa dificuldade justamente de ter que propor esse jogo, que é o que acontece também no Allianz. Qual que você entende que pode ser um caminho para o Palmeiras superar essa dificuldade de propor o jogo, que é uma dificuldade que ainda vai ter muito esse ano, até mesmo no Super Mundial e em diversas competições? Obrigado. Olha, tirando os primeiros 15 minutos, eu acho que o jogo foi equilibrado. Nas mesmas oportunidades que o adversário fez golo, no primeiro canto que fez golo e no primeiro livre lateral fez golo, e nós tivemos as mesmas. Primeira parte, uma nos pés do Micael, de escanteio também, e na segunda parte, uma na cabeça do Roque. Portanto, a eficácia neste tipo de situações, até porque nós tivemos 14 escanteios contra 5 do nosso adversário, isso demonstra muito o volume, isso demonstra 14 contra 5, demonstra que nós conseguimos lá chegar. É verdade que o nosso adversário nos bloqueou. Tivemos um remate também na segunda parte, sobretudo mais na segunda parte. Na primeira parte eu acho que o nosso adversário entrou muito forte, fez 2 golos, como te disse, com uma tremenda eficácia. O primeiro é de uma assistência de costas do zagueiro deles, que sobra para o centroavante deles, que faz o 2-0. O primeiro golo passivos, mas a segunda parte foi completamente nossa. Como te disse, 14 escanteios demonstra muito do volume ofensivo da nossa equipa, mas nós não deveríamos e poderíamos ter entrado mais cedo no jogo. Como te disse, aquele remate do Maurício dentro da área, a assistência do Estevão pudesse ter entrado, ou aquele remate também em cima da linha da área do Emiliano, que a bola passou extremamente ao lado. Infelizmente o golo veio mais tarde e acho que o nosso adversário acaba por ser um justo vencedor, porque na primeira parte foi mais eficaz nas oportunidades que teve e nós tivemos alguma dificuldade e, como te disse, não conseguimos entrar no jogo mais cedo. Pena foi que o nosso primeiro golo não tivesse surgido mais cedo. Não, como te disse, 14 cantos, isso demonstra muito do nosso volume ofensivo, mas não jogámos sozinhos. O Cruzeiro conseguiu, como te disse, bloquear muito bem, defendeu-se muito bem. Eu tenho uma opinião diferente, os números demonstram, não só no número de remates que foi superior ao nosso adversário, mas, como te disse, acho que foram eficazes. Quantas vezes tínhamos perdido fora? Vou-te dizer, a primeira. Boa noite, Abel. Luca Dutra, da Vável Brasil. Abel, queria que você comentasse, você comentou um pouquinho a respeito da eficácia, da falta de conversão de oportunidades. Queria que você comentasse sobre a estratégia que você preparou antes da bola rolar, ou seja, antes do primeiro tempo, e qual foi a conversa e se essa nova estratégia também, no intervalo, se essa estratégia que você bolou junto com seus auxiliares, se ela foi atingida, se os jogadores conseguiram realizar esse plano ou não, foi realmente uma questão de eficácia. E também, se me permite uma segunda pergunta, Piquerez falou na beira do campo após o jogo que quando se perde é muito fácil falar de arbitragem, ele preferiu não falar sobre isso. Ele disse que o Palmeiras nesse momento precisa olhar para dentro. Queria que você comentasse, vai ter alguns dias ainda para o Mundial de Clubes, queria que você comentasse o que você enxerga hoje que o Palmeiras precisa melhorar, aspecto físico, tático, mental, que você sempre coloca nas suas coletivas justamente sobre esses pontos fortes e fracos do Palmeiras. Obrigado. Acho que concordo em absoluto com o que o Piquerez disse, mas é difícil dar-te respostas ou estratégia quando em 3 minutos sofres 2 golos de bola parada, não é? Portanto, a estratégia na prancheta funciona sempre bem, na prancheta nós ganhamos sempre os jogos, mas depois na prática a realidade diz-nos outra, e a própria realidade nos mostra que devíamos ser realmente mais efetivos na abordagem aérea no primeiro golo, onde temos um jogador alto numa posição muito específica que nós temos que atacar a bola, não podemos ficar à espera.
Nós sabemos que para haver golos tem que haver erros, mas como te disse, acho que há aspectos que temos que melhorar e sobretudo bola parada, que foi onde sofremos hoje os golos nos primeiros 3 minutos, enquanto sofres 2 golos em 3 minutos contra um adversário que há 2, 3 anos se anda a reforçar para competir, vai ter uma vantagem extra, que está fora das competições, só tem que se focar em 2, podendo descansar, podendo ter semanas limpas para poder treinar, é uma vantagem muito grande e sem dúvida nenhuma tanto o Cruzeiro como o Bragantino têm essa vantagem e são 2 equipas que vão andar até ao fim a lutar e nós vamos fazer o que sempre fazemos, ganhamos, perdemos, cada jogo é um jogo diferente. Hoje, como te disse, é muito difícil depois dar uma resposta quando sofre 3 golos da forma como foi, mas fomos atrás, na minha opinião fomos guerreiros e lutámos até ao fim. Pena foi que este nosso primeiro golo não tivesse surgido mais cedo, mas infelizmente nós não conseguimos entrar mais cedo no jogo. Abel, João Vitor da JTV, eu queria que você mandasse um recado para a torcida que vai andar 900 km para ver o jogo que foi, tomando 2 gols com 5 minutos e ainda pela frente tem o Mundial, né? A torcida realmente sai muito brava com a atuação do time e vai voltar ainda pela estrada fora aí de noite. Disse que a torcida saiu brava? A gente tá vendo pela internet, a torcida tá realmente revoltada com a... É você ou a torcida? A torcida do Palmeiras. Tem todo o direito de se manifestar. E não foi isso que eu vi aqui no jogo. Tu estiveste a assistir ao jogo? Viste a nossa torcida a puxar do início ao fim ou eu estou a mentir? Cantaram. Podes repetir? Cantar o tempo inteiro. E nós fomos guerreiros até ao fim. Portanto, é isso que tenho para te dizer e não tenho mensagem nenhuma para dar à torcida, porque eles sabem que nós entregamos tudo o que temos em todos os jogos e, como sempre te digo e que disse ao teu colega que não sabia, foi a nossa primeira derrota fora em 20 jogos, acho eu. Abel, Diná Almeida do canal Afonso Alberto BH Esportes. O Cruzeiro hoje marcou alto, ele neutralizou a saída de bola do Palmeiras e eu queria que você falasse taticamente o que falhou. Foi as finalizações dos seus jogadores ou foi a estratégia proposta para o jogo de hoje? Olha, é muito difícil dar-te respostas quando tu em 3 minutos sofres 2 golos de bola parada e depois tens que ir atrás do resultado. Mas concordo contigo, sim, o Cruzeiro marcou muito alto, o Cruzeiro foi muito competitivo, o Cruzeiro ganhou-nos, acho que em termos de faltas, foi uma equipa extremamente agressiva no bom sentido e foi melhor. Hoje o Cruzeiro foi melhor e não há muito mais nada a dizer quando tu entras e sofres 2 golos em 3 minutos, isso condiciona muito aquilo que é não só a parte estratégica, como é também aquilo que nós temos que fazer em termos anímicos. Não é normal, mas acontece nos jogos, é um aspecto que nós até somos fortes nas bolas paradas, mas infelizmente hoje não tivemos a altura daquilo que nós já fizemos nos últimos jogos. Tomás Machado, do canal TM. Eu gostaria que você falasse um pouco, você que é referência como técnico no Brasil há muito tempo, o Jardim acabou de chegar aqui a Belo Horizonte e está fazendo um trabalho no Cruzeiro. Você acha que ele pode ser o que você foi no passado, esses últimos anos, um técnico português de sucesso aqui no Brasil também? Não sei o tempo que vocês dão aos treinadores. É sem dúvida nenhuma um grande treinador, basta olhar para o currículo dele. Tem um currículo absolutamente extraordinário, treinou grandes equipas, já correu o mundo, já esteve em grandes campeonatos. Como disse aqui há pouquinho ao teu colega que já abandonou a sala, fez uma pergunta e saiu, mas disse-lhe que tem uma vantagem grande, pode treinar a equipa, pode ter a equipa fresca inteira, como foi o caso de hoje, para jogar de forma intensa, isso nota-se. Ontem quem viu o jogo do Vasco com o Bragantino, hoje o nosso jogo contra o próprio Cruzeiro, uma equipa que na primeira parte entrou, como a tua colega disse, intensa, forte, agressiva. Mas nós sabemos aqui como é que é o futebol brasileiro, ele não perdoa, não só naquilo que tem a ver com os resultados. Não foi eu que o disse, foi ele que disse. Inclusive quando o cumprimentei, ele perguntou como é que tu consegues estar aqui há 5 anos, que eu estou aqui há 3 meses, parece 3 anos. Acho que já disse isto publicamente. E por falar aqui há 3 anos, como já sei que vocês gostam de falar, e eu tenho que antecipar isto, já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez, quando eu saio do banco tenho uma câmara à minha frente. Aconteceu contra o jogo de São Paulo, onde está uma câmara à minha frente, e hoje aconteceu exatamente a mesma coisa
onde eu passei e vou contra a Câmara. Peço, não é a primeira vez que eu digo isto, já o ano passado aconteceu, parece que querem estar dentro do meu bolso ou dentro do meu banco. E hoje, quando vou sair novamente, porque já não ia correr imagens, se me dão licença, porque já sabem quando eu acabo o jogo, que vou direto para o balneário, se pelo menos saem do meu caminho para eu não ir contra ou não ter que me desviar, porque quem tem que se desviar é o cameraman. Não é a primeira vez que isto acontece, nem é a segunda, nem é a terceira. Lembro-me da mais recente, que foi em casa com o São Paulo, quando eu fui expulso, vocês podem ver, e está o cameraman a 2 metros do banco. Isto é possível? Isto é admitido? Isto pode acontecer? Então, se não pode acontecer, ele não pode lá estar, que é para depois não andarem aqui a criar mais confusões. Volto a repetir, não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, mas isto acontece mais vezes, não sei porquê, é por ser o Palmeiras, é por ser o Abel, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, e para não andarem aí a falar disto ou daquilo, ele não tem que estar ali, ele tem que estar posicionado no sítio certo, não é ao lado ou atrás do treinador do Palmeiras, está bem? Muito bem, entrevista coletiva encerrada do Abel Ferreira. Fora essa última questão aí da câmera, sereno. E falando da intensidade do Cruzeiro, uma boa análise. Elton, rapidinho. Câmeras menos à parte, né? O Abel nas derrotas é cabeça fria, nas vitórias é coração quente, né? E eu acho que ele acabou sendo aí, pelo menos, um pouco mais calmo para explicar mais uma derrota do Palmeiras. Claro que ressaltando também que o time criou bastante, talvez para conquistar pelo menos um ponto fora de casa. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito desse jogo. Infelizmente, uma derrota do nosso Verdão, né? Como o Abel disse ali, em 20 jogos é a primeira derrota fora de casa, né? Como eu falei no início, cara, eu acho que não foi nem muito falado isso no vídeo, mas a opinião minha, faz total diferença a presença do Gustavo Gomes. Cara, a postura defensiva do Palmeiras com o Gustavo Gomes em campo é totalmente diferente, cara. Não tô dizendo que o Fux não é bom, nem o Mikael não é bom, mas tem que ter o Gustavo Gomes. Tem que ser Gomes e mais um. Gomes e Mikael, Gomes e Fux, Gomes ou Murilo. Só que a gente sabe que ele estava suspenso hoje. Eu acho que, para mim, o jogo correu muito em cima ali dos zagueiros, da parte defensiva, que não conseguiu, né, nos primeiros minutos ser consistente. E depois de ter tomado 2-0, cara, o Cruzeiro diminui o ritmo. O Palmeiras tenta se organizar no primeiro tempo, deu uma melhorada, mas não foi lá essas coisas. No segundo tempo, o Palmeiras melhorou bastante. Teve maior posse de bola, teve mais chutes ao gol, teve mais escanteios. Então, se você fosse ver pelos números, o Palmeiras foi melhor do que o Cruzeiro. Mas a realidade do jogo não foi essa. Porque em menos de 5 minutos você tomar 2 gols. É por isso que eu tô falando da diferença do Gustavo Gomes em campo. Com ele, cara, eu acredito que a gente não sairia derrotado. Seria no mínimo um empate. No mínimo um empate. Mas, infelizmente, a gente não podia contar com ele pela suspensão. E aí, cara, é uma coisa a se pensar. Ao Abel também planejar. Porque o Palmeiras sem o Gustavo Gomes é totalmente diferente. Bom, rapaziada, não tem muito o que falar hoje, que sinceramente acabou com o nosso domingo aí, essa derrota. A gente acabou caindo para a 4ª colocação. Uma coisa que o Abel falou, e eu concordo, o Cruzeiro jogou Sul-Americana, mas jogou com as reservas, tá? Descansou o time titular para jogar hoje. O Bragantino ganhou do Vasco, mas não tem nenhuma competição durante a semana. Joga brasileiro e treina para jogar o brasileiro novamente. O Palmeiras jogou na quarta-feira, amassou o Sport Cristal, que era bem mais fraco, é verdade, mas o Abel não tem essa política de poupar. Ele poderia ter poupado mais, se bem que ele botou muita gente em reserva na quarta.
Mas é o pensamento também, né, cara? Você não tem jogo, é uma coisa. Quando tem jogo, você não consegue treinar pro jogo de domingo. Por mais que ele tenha colocado alguns reservas na quarta, você não consegue dividir tanto o elenco para treinar os caras para jogar na quarta e os outros que não vão entrar ou vão ficar no banco, tá com um pensamento já no jogo de domingo. É complicado. Então, sim, é diferente para as equipes que não jogam no meio de semana, vai ter uma vantagem, né? Mas o Palmeiras segue vivo. Segundo tempo melhorou. Então, são coisas que o Abel reconheceu aí, né, cara? A efetividade do Cruzeiro marcou alto. É um treinador muito bom. Na verdade, lançou o Abel, para quem não sabe, o Léo Jardim. Foi quase que um mentor do Abel, né? Então, o Jardim já conhecia muito bem ele. E acabou sendo superior, infelizmente, nesse jogo. E o Palmeiras saiu com a derrota. Mas tem que virar a chave. Vambora pra cima. O Campeonato Brasileiro ainda vai ter muita água para rolar debaixo dessa ponte. E agora é virar a chave, focar no Mundial, que a gente tem um time muito competitivo, muito valente, tá? Que nem sempre vai ganhar, isso é fato. E o Abel sempre fala isso. Mas a gente tem boas oportunidades lá no Mundial. E aí a gente vira a chave e, se Deus quiser, o Palmeiras se recupera dessas 2 vitórias aí no Brasileiro. Quando voltar, quem sabe, com a taça de campeão mundial, a gente retoma com força o Brasileiro e agora é focar no Super Mundial, tá bom? Então é isso, rapaziada. Você que assistiu o vídeo até o final, se você concorda ou discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço.